Olá pessoal, meu nome é Carlos Gilberto, me chamam Professor Beto, né? E sou especialista em língua portuguesa, preparo pessoas para concursos públicos. E os resultados das minhas metas são exatamente que as pessoas gabaritem, não que acertem muitas questões, e sim gabaritem. É possível? É perfeitamente possível, né? O que vocês vão ver hoje aqui é o seguinte, ó. Vocês terão algumas possibilidades bem interessantes. A primeira delas é a seguinte, ó. Vocês podem simplesmente assistir esse vídeo e aprender a diferença entre classes gramaticais e a parte morfológica, a parte sintática, bem interessante, né? Além disso, vocês vão aprender hoje um jeito diferente de estudar. Eu fiquei anos me preparando para isso, né? Com técnicas de hipnose, com pós-graduação em neurociência clínica e neurociência cognitiva, para ver como é que funciona o cérebro, né? Para ver como é que se pode montar um sistema de aprendizagem muito mais eficiente. Vocês vão ver hoje aqui. Talvez seja exatamente o contrário da maneira que você está estudando, né? E depois disso, ainda no final, ainda tem as orientações para você aproveitar com mais propriedade esses vídeos que já estão disponíveis aqui no canal e outros que ainda virão. E se você quiser ficar mais perto de mim ainda, fazendo parte da equipe que está gabaritando ou no caminho de gabaritar provas de língua portuguesa, aí eu apresento no final a possibilidade de a gente fazer essa parceria, ok? Bora lá, vamos direto ao ponto então, né? Já que estamos aqui, que é para ter um rendimento. Esse vai ser um vídeo relativamente curto, né? Veja bem, a diferença da gramática entre morfologia e sintaxe, e diz, professor Beto, eu não entendo isso aí, porque tal palavra não é sujeito. É sujeito. Então, como é que está perguntando se ele pode ser classificado como sujeito? Tem banca até errando nisso. Classe é morfologia. Veja bem, ó, morfologicamente, na gramática, se analisa as classes gramaticais, gente. Entende? Uma palavra pode ser artigo, substantivo, adjetivo, advérbio, pronome, que é um capítulo grande, tanto é que eu estou preparando mais de um vídeo para explicar pronomes, né? Verbo, que é analisado morfologicamente, analisa se é presente, se é passado, se é futuro do pretérito, se é pretérito mais perfeito, qual é a conjugação. Isso é analisar morfologicamente o verbo, ok? Aí tem as conjunções, preposições, numerais, interjeição e acabou. São essas 10 as classes gramaticais. Entende? Aí, veja bem, ó, do outro lado tem a sintaxe. A sintaxe analisa como é que essas palavras se relacionam, qual é que manda em quem, qual é que obedece a quem, qual é que é colega de quem, entende? Aí, vendo quem é que manda, a primeira coisa que a gente vê é que uma oração tem sujeito e predicado. Ó, sujeito, predicado, objeto direto e indireto, adjuntos adverbiais, adjuntos adnominais, verbo. Opa, professor, verbo também é aqui a gente vê se é um verbo transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto, indireto, verbo de ligação ou verbo intransitivo. Aqui se vê como é que ele se relaciona, como é que ele faz fluir a informação. Lá se vê qual é a categoria que ele se encontra, ok, pessoal? Depois, complemento nominal, aposto, vocativo, agenda passiva, aqui tem as funções sintáticas, certo? Então, uma palavra exerce função, isso é função sintática, e uma palavra pertence a uma classe, isso é classificação, ok? Muito bem. Além disso, vamos ver então, baseado nesta frase que está aqui. A menina alta entregou a minha carta. A menina alta entregou a minha carta, né? Aí, ó, repare o seguinte, ó, verificar que aquele a ali é um artigo. Lembra de artigo? Certo? Os artigos são a, as, o, os, uns, uma, umas. Aí estão os 8 artigos, não existe mais artigo na língua portuguesa. Bem simples, bem tranquilo, né? Ó, a menina alta entregou a minha carta. Ó, aquele outro a também é outro artigo. Tá? Agora, a menina. Menina é um substantivo. Substantivo é uma categoria de termos que diz respeito, que mostra que é algo ou alguém. Pronto, só isso. Professor, deixa eu fazer uma pergunta, que eu mais ouço. Deixa eu fazer uma pergunta. Aquele menina ali não é sujeito?
A função sintática é núcleo do sujeito. Mas não estou perguntando qual é a função, qual é a classificação dele. Entende? Daquele termo. Tá? A classificação é de substantivo. Ok? Notaram a diferença? Tá? Além disso, o alta está dando uma qualidade da menina. Quando dá uma qualidade é chamado de adjetivo. Né? Entregou a minha carta. Entregou é o verbo. Do verbo entregar, que ali está no pretérito perfeito. Isto é analisar morfologicamente. Morfologicamente, ok? E o minha ali é um pronome. Certo? Pronome é questão certa em qualquer concurso público. Certo? Bem, vamos seguir. Agora eu quero explicar uma coisa a vocês muito importante assim, ó. Com esse vídeo, né, que está disponível aí para você, também está disponível para as pessoas que estão iniciando um curso de análise morfológica, de classes gramaticais comigo, certo? E essas pessoas têm dificuldade, ou você tem dificuldade de estudar. Muitas pessoas me procuram com dificuldade de estudar. Né? Quais são os comentários primeiros? É muita coisa para a gente estudar, para a gente decorar, professor. Né? Também concordo, acho que é muita coisa para decorar. Né? Por isso que eu acho que decorar é a pior forma. Entende? E aprender é a melhor forma. Porque, repara, é que nem piada. Quando você ouve uma vez a piada, pronto, pode até esquecer. Agora alguém começa a contar, você lembra de novo, tá, já conhecia. Entende? Ó? Decorar para a prova, entende? Parece que significa jogar fora a tua capacidade, entende? Ó, a memorização, gente, pura, na verdade, ela atinge uma área pequena do teu córtex cerebral. Já aprender envolve uma área maior. Por isso que você acaba guardando essa informação por muito mais tempo. Certo? Ó, quando eu explico nos meus cursos, 75% das exceções vão embora. Por que vão embora? Porque a pessoa entende. Quando ela entende, não precisa mais ficar decorando exceção, de exceção, de exceção, de exceção. Entende? Que compreendeu, tá muito mais tranquilo. Então guarda isso, ó. Decorar é importante. Agora, decorar menos e aprender mais é o caminho para chegar à nota 10, certo? Bem, além disso, professor, não consigo lembrar as coisas que aprendo, porque tu está utilizando técnicas inadequadas para acessar a tua memória, para fixar a informação. A primeira delas acabamos de dizer. Quando você aprende, tu acaba fixando com mais profundidade. Além disso, gente, eu fui fazer pós-graduação em neurociência para descobrir que o cérebro pode ser acessado de diversas formas. Tem impacto cromático, as cores são fundamentais. Por isso, meu trabalho é sempre com mapas mentais ao final do capítulo, para que a pessoa possa fixar com cores que possam impressionar o córtex cerebral de maneira mais eficiente. Certo? Além disso, a forma de levar o aluno a deduzir antes de fazer ele decorar faz com que ele tenha um efeito mais significativo, muito mais significativo. Certo? Existem N formas que a neurociência descobriu para que se possa aprender mais. O que eu estou fazendo é ensinando técnicas de língua portuguesa através dessas ferramentas, ok? Outra coisa que eu ouço, ó, professor, eu tenho pouco tempo para estudar, não consigo estudar. Meu vivente, entenda uma coisa, ó, faça o seguinte, ó, pega o resumo que você estudou e estude e grave em áudio e depois fique ouvindo. Só isso vai multiplicar. Entende? Para ter uma ideia, isso é tão importante que todos os capítulos, todos os vídeos do meu curso de língua portuguesa, o aluno recebe, junto com o PDF e o material, ele recebe um arquivo de áudio da matéria. Para ele ficar ouvindo. Você imagina o seguinte, ó, se eu pudesse estar com você quando você vai ao supermercado ou quando você está lavando a louça, eu pudesse estar do lado. Só lembra que o artigo é assim, lembra que o pronome possessivo funciona assim, assado. Entende? E aí daqui a pouquinho você vai
ir para o trabalho ou voltar do trabalho e eu tivesse do lado, oi, tudo bom? Olha só, lembra que o pronome não sei o quê. Aí daqui a pouquinho você lembra automaticamente daquela informação. E é um jeito de eu estar junto com vocês é preparar esse áudio. Você pode fazer isso também, né? Certo? Ok? Então, esses áudio resumos não existem no Brasil. Essa é uma técnica exclusivamente do professor Beto. Além disso, eu tenho medo de ficar com dúvidas. Tem medo de ficar com dúvidas? Muito bem. Então, assim, ó, é só fazer um curso comigo que eu tenho um número de horas específico para ficar ao teu lado, para ficar à tua disposição. Entende? Para esclarecer dúvidas. Tá? Me interessa resultados de excelência. Ok? Então, o panorama geral que eu preciso que vocês compreendam de estudar é decorar menos e aprender mais. Esses áudios de resumo são tão importantes, gente, tão importantes que vocês podem fazer ao dormir. Naqueles 24 minutos primeiros que vocês vão para a cama, que vocês começam a relaxar para dormir, até 24 minutos o teu cérebro absorve de uma maneira absurdamente gigantesca. Entende? Ali vocês podem colocar as informações e se tu disseres no início assim, ó, todas as informações vão ser guardadas, lembradas completamente, perfeitamente, para atingir resultados sempre que eu for fazer exercícios, prova, e depois tu grava a informação. O que o teu cérebro vai fazer? Absorver essa informação. E tu ouve uma noite, outra noite, outra noite, outra noite, outra noite. Ele não vai saber fazer outra coisa a não ser isso. E depois você vai entrar aqui na descrição e dizer, professor, eu fiz uma semana. Experimenta uma semana, não acredita em mim. Experimenta uma semana e vocês vão ver o resultado. É absurdo. Tá? Ó, então, repara o seguinte, ó, se você fizer um áudio ou construir mapa mental de maneira adequada, colorida, como eu faço, ofereço meus alunos que trabalham comigo, né? Já aumenta muito a tua qualidade, certo? O que eu faço com as criaturas que me acompanham? Eu faço áudio e já antes de tudo envio o áudio. O mapa mental está junto no PDF com o conteúdo da matéria, com volume de exercícios bem significativos. Não adianta fazer 80 mil exercícios, tem que fazer exercícios para poder cumprir aquela curva de aprendizagem suficiente. Isso é minuciosamente estudado, gente. Né? E aprender significa que vocês conseguem cortar um número muito grande, até 75% das exceções. Ok? Veja bem aqui, gente. Ó. Você já viu a diferença entre classes e sintaxe. Agora veja bem aqui, ó, que eu quero que você saiba. As classes gramaticais são essas, ó. Artigos são aqueles 8 ali, ó, as, os, uns, umas. Existe ainda os substantivos, adjetivo e advérbio. Esses três são muito parecidos. Por que eles são parecidos? Olha só, o substantivo, ó. Hoje a moça linda teve uma ideia. Moça ali é um substantivo, ideia é um substantivo. Adjetivo, hoje a moça linda, a mesma frase, só que o linda está qualificando moça, então é adjetivo. E advérbio, gente, é um adjetivo de verbo. Só isso, adjetivo de verbo, por isso que o nome é advérbio. Hoje, por exemplo, não é hoje moça, não é hoje linda, não é hoje ideia, é hoje teve. Você nota a ligação com o verbo, né? Uma espécie de adjetivo de verbo. Agora, uma coisa muito interessante que tem caído muito em prova é saber o seguinte: existem orações subordinadas na língua portuguesa só de 3 tipos. Ou uma oração subordinada é uma oração subordinada substantiva, ou adjetiva, ou adverbial. Ah, mesma classe ali, né, professor? Isso mesmo. O que é uma oração subordinada substantiva? É que tem valor de coisa, de ser, de substantivo. O que é uma oração subordinada adjetiva? É uma oração que qualifica alguém. O que é uma oração adverbial? É uma oração que qualifica um verbo, ponto final, gente, só isso. Tá? Depois, tem conjunção e preposição. Lembra, o que são conjunções e preposições? Conjunções são elementos que ligam duas orações. E preposição são elementos que unem duas palavras, coisas menores. Entende? Ó, as conjunções podem ser de 2 tipos, coordenativas e subordinativas. Né? Tem um vídeo no canal que fala exatamente isso, um vídeo de 1h17, se não me engano. Vai lá, manda ver que ali tem tudo de conjunção, tá?
Mas assista, pega um caderninho, assiste do início ao fim. Quando tiver exercício, eu digo pausa. Você pausa, faz e depois responde. Vocês vão matar pau nisso aí, tá louco? Preposição, também tem um vídeo no canal. Preposição. Tá? Preposição, aí não tem salvação, gente. Vocês têm que decorar. São 17 preposições essenciais. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre. Para, perante, por, sem, sob, trás. Certo? Essas 17 você tem que ter na ponta da língua. Fala algumas vezes e aí resolve. Faz um áudio disso, não resolve. Mas se não quiser fazer nada disso, muito bem, então adquire esse curso de análise sintática que eu preparo o vídeo, o áudio para ti perfeitamente. Vocês vão matar a pau em credo, uma semana, tu sabe isso. Entende? Depois, além disso, tem verbo, que também tem uma aula no canal sobre verbos, né? Que eu recebi, é a aula que eu mais recebi elogio no meu canal. Né? E tem tudo de verbos ali, os tempos verbais, formas, tudo, forma nominal, forma verbal. Depois tem os tempos verbais ali, explicando como é que é cada um, entende? Para você entender e não precisar ficar decorando, entende? É claro que tem uma partezinha que você tem que memorizar, mas é muito pequena, mas a maior quantidade de informações é compreensão. Você sabe por que o futuro do presente é chamado de futuro do presente? Futuro do presente. É porque ele é um futuro vinculado ao presente. Olha só, gente, se vocês só pensarem, ó, se hoje eu me preparar, agora eu me preparar, aí é presente. No futuro eu passarei ou eu passaria. Se eu me preparar hoje, eu passarei. Futuro do presente. Se me terminarei. Vocês entendem que é lógico isso? Tem que decorar? Quer ver? Eu vou explicar, por exemplo, na aula de verbos, se vocês assistirem lá, vocês vão ver que o presente é um verbo que indica algo que está acontecendo agora. Então, aí tem que decorar realmente a palavra agora no presente. Agora, vamos combinar que decorar que agora é presente, ó, 2 neurônios. Ok? Depois, pronome. Pronome é uma classe muito complexa, muito interessante. Agora, o principal pronome que tem caído em prova, que está na moda, são pronome pessoal e o pronome relativo também. Principalmente o pronome relativo que, tá? Numeral tem cardinal, ordinal, fracionário, multiplicativo. Falar a verdade, isso não cai em prova. E interjeição também eu vi uma vez em prova. Tá? Aqui estão as 10 classes gramaticais. Tá? Um comentário geral sobre as 10 classes gramaticais. Ok? Agora, veja bem. Para e toma nota de tudo isso aqui que eu vou explicar para vocês agora. Aqui está o pulo do gato. Aqui está a garantia de ingresso de vocês. Aqui está o que eu tenho para oferecer de especial. Primeira coisa, passos para atingir o 100% da aprendizagem. Olha que eu fui fazer pós-graduação em neurociência para entender o cérebro, entende? Discuto até hoje com a minha filha, que vai ser neurocirurgiã, né? Sobre isso, porque ela estuda muito o cérebro também, né? Primeira coisa, ó, como é que eu sugiro que vocês estudem? Primeiro, como é que o aluno estuda normalmente? Ele estuda assim, ó, vai à aula ou assiste o vídeo e aí depois fica fazendo exercício e estudando a matéria, fazendo o resumo da matéria. O ideal é exatamente o contrário. O ideal é completamente o oposto. Entende? Se você vai a uma aula de verbos, a primeira coisa, primeiro dê uma olhada em verbos. Mas professor, como é que eu vou dar uma olhada se eu não sei a matéria? É justamente por isso. Professor, vai ficar umas lacunas na minha aprendizagem. Ótimo, é essa a ideia, que fiquem essas lacunas. E essas lacunas são tão importantes que para mitigá-las, professor, que chique, o que é mitigá-las? Mitigar é reduzir, diminuir. Eu não vou dizer diminuir elas, vou deixar vocês muito chiques. Para mitigar essas dúvidas, o que tem que acontecer? Olha só, repara, se você tenta estudar em casa e não sabe o conteúdo, e aprende uma parte, fica faltando alguma coisa que você não consegue fazer, né? Aí, meu Deus do céu, e aí quando vai assistir a aula, aí o professor vai explicando, e aí chega uma hora que você se dá conta quando fecha uma daquelas lacunas, né?
Aí tu acessa uma área chamada giro do cíngulo do teu córtex cerebral e aí vocês fazem assim, ó. Então é isso. Já notaram isso? Essa área do cíngulo do córtex cerebral, ela é afetada em 3 situações, em situações de extrema felicidade. Quando o ser humano tem prazer de comer, quando ele tem prazer no sexo e quando ele aprende. Viram só? Por isso que ninguém, no mundo inteiro, quando a pessoa entende, ele faz. E ninguém combinou isso, né? Ó, se entender aqui nosso grupo, vamos fazer o melô da vaquinha. Não, não é isso. Você aprende e tem essa reação, tá? Então veja bem. Então a primeira coisa que eu quero pedir que vocês façam é o seguinte, ó, é ouvir o áudio de resumo da matéria ao menos 5 vezes antes da aula. Tá? Se tu fizer um áudio, esse é o ideal. O meu aluno, eu entrego o áudio para ele, antes de assistir a aula, ele já ouvia algumas vezes. Depois, eu proponho ainda, para ser mais exigente, ó, fazer os exercícios antes de a aula ocorrer. Eu envio 5 exercícios sobre aquela matéria para que o aluno faça. Aí ele faz os exercícios, aí depois tem a aula. Depois da aula, aí ele vai voltar e fazer os exercícios. Aí ele consegue ver a diferença, porque você vê a evolução do seu trabalho é extremamente importante para o teu córtex cerebral. Terceiro capítulo, assistir a aula gravada refazendo os exercícios. Entende? É assistir a aula. Ok? Assistiu a aula, fazendo os exercícios, nessa sequência, já mata a pau. Depois disso, ainda, imagina, depois de tudo isso, eu peço ainda que as pessoas ouçam ao menos 3 vezes o áudio, resumo novamente. Imagina, você ouviu o áudio, depois fez exercício, depois assistiu a aula gravada fazendo os exercícios, depois ouviu 3 vezes o áudio. Só 3 vezes, gente. E não tem que parar o mundo para fazer isso, entende? É para ouvir assim, ó, caminhando, fazendo outra coisa. Professor, mas eu não vou prestar atenção, não faz mal. Não é prestar atenção, é para entrar de maneira subliminar no cérebro de vocês, tá? Dá para ouvir mais vezes? Claro que sim. Não tem problema nenhum. Vai ser um áudio curto, sempre de 10, 12 minutos por aí, né? E o quinto item, resolver a prova do dia seguinte. Não tem a pílula do dia seguinte? Aqui tem a prova do dia seguinte. Aquela mesma provinha que fez antes, não refaz no dia, faz no dia seguinte. Aí, comemorar, e aí sim, agora esse detalhe, ó gente, vocês não têm ideia da importância disso. Comemorar muito sempre cada conquista. Entende? Contar para pessoas. Não, mas a minha mãe não dá bola, não faz mal. Então fecha os olhos e imagina tu contando para ela. Se puder contar de verdade, é muito melhor ainda. Entende? Agora vocês imaginem o seguinte: se a criatura ouve um resumo de um conteúdo, depois faz o exercício daquele conteúdo, depois assiste a aula, aí vai que ele vai aprender aquele conteúdo. Ele já não chega a 0 km, já chega embalado. Aí depois espera passar um dia para o outro, ou 2 dias, que seria o ideal. Aí o teu processo vai fazer o teu cérebro vai fazer um processo de consolidação da memória. Aí você vai lá e faz a prova novamente. Aí comprova que a informação ficou fixada mesmo, né? E aí, gente, comemorar, vocês não têm ideia o que faz em termos hormonais no teu córtex cerebral, em termos da tua estrutura de aprendizagem. Tu faz novas conexões só porque comemorou. Entende? Informa as pessoas, fala sobre isso. Entende? Muito bem. Ok? E para encerrar, lembre-se, se por acaso você me der a honra de entrar em contato através do telefone e se inscrever nesse, para colher informações, como é que dá para fazer para se inscrever nesse projeto aí,
né? Quero que você lembre que, ao adquirir esse material, você comprou erros. A gente compra erros. Por que vocês compram erros? Para não errar. Entende? Agora eu fiz essa questão, errei, agora eu aprendi. Isso mesmo, errou e aprendeu, pagou. Entende? Aqui é diferente. Aqui você paga e recebe já o erro que você não vai cometer. A aprendizagem é isso, gente. A gente aprende com erro, agora não quer dizer que tem que cometer o erro. Tá? Então, nesse trabalho, na verdade, se vocês me derem a honra de participar, vocês vão comprar erros, receber dicas, informações atualizadas e o direito de atendimento individual de 2 horas para esclarecer qualquer dúvida que surgir. Certo? Aqui está o telefone, pode entrar em contato comigo pelo direct, né? E eu aguardo você. Se você já faz parte, se prepara, que esse é o primeiro vídeo que vai levar vocês a dar risada quando cair questões de classes gramaticais, ok? Beijo no coração, até mais!